Oi pessoal, meu nome é Carol Felício, eu sou fundadora da Jujuba, uma empresa que desenvolve produtos tecnológicos e pedagógicos em tecnologia para crianças com desenvolvimento atípico, autismo e outras síndromes. A Jujuba tem como objetivo trazer autonomia e independência para as crianças e para as pessoas, para os adolescentes, com todo tipo de desenvolvimento atípico, autismo e outras síndromes, porque a gente vê que o Brasil ainda tá caminhando, ele está se organizando, mas ele ainda está muito focado em intervenção precoce. Isso é que nós temos um público grande que já está aí na sua adolescência, que já passou da fase de intervenção precoce. Então a Jujuba tem um desenvolvimento tanto para a criança que está na intervenção precoce, como já está aí também para o meio do caminho. E a gente busca realmente que essas crianças consigam a sua alfabetização, que elas consigam uma independência da vida diária e que também consigam entrar no mercado de trabalho e ter uma maior independência tanto para ela quanto para sua família também, um bem-estar melhor dentro de um contexto todo. A Jujuba, nós fizemos um evento o ano passado, foi muito legal, que chama Te Abraço. A gente fez em Ribeirão Preto e a gente notou e foi muito interessante que a gente notou que muitas mães nunca tinham saído com seus filhos de casa. E começamos a fazer uma pesquisa, uma abordagem para essas famílias, por que nunca tinham levado seus filhos num lugar público. E a gente percebeu que era por medo de olhares, medo de preconceito, vamos dizer assim mesmo. E a gente começou a receber muitas pessoas falando: ai, meu filho foi tratado assim, e de maneira hostil. E começamos a notar que não é também só o preconceito. E a gente notou que o preconceito e a falta de informação, elas andam muito juntas. E a Jujuba resolveu lançar uma campanha, e a campanha foi lançada no começo do ano, onde nós convidamos a Isabela Fiorentino, a família do Marcos Mion, e foi muito bacana a participação deles, por eles viverem uma mesma realidade. E a ideia dela foi para realmente a gente convidar essas famílias para irem na pracinha, ir para o shopping, ir para a feira, ir para as ruas, em todos os lugares. Nós fizemos essa campanha para a gente tentar diminuir o preconceito falando sobre o tema. Falando sobre que essas crianças, temos hoje mais de 2 milhões de crianças autistas no Brasil, e pondo uma interrogação: aonde estão essas crianças? Porque elas existem, elas estão aqui, elas estão do nosso lado, podem ser nossas vizinhas. Às vezes a gente pode estar ouvindo um vizinho gritar, uma criança gritar, e a gente mal sabe às vezes que é uma criança autista, né? E que essa mãe às vezes não tem nenhuma informação, essa mãe ela tem receio de sair na rua, porque às vezes a gente recebemos outro dia um e-mail falando que uma mãe foi no shopping, a criança começou a gritar e uma pessoa do lado falou: nossa, como é que essa mãe tem coragem de sair com essa criança de casa? Sim, ela tem que sair de casa, porque essa criança ela tem que estar em lugar público, porque só saindo de casa ela vai aprender a frequentar esse lugar, a ver esse lugar, porque não dá para simular um lugar desse dentro de uma clínica, dentro de uma casa ou dentro de um quarto. Ela não vai ouvir os ruídos de rua sem sair na rua, ela não vai sentir o cheiro sem sair de casa, sem ir numa praça de alimentação, por exemplo, sabe? Ela não vai sentir todas as experiências que uma rua, uma escola, um parque, um shopping, uma praça fornece, uma feira, sem ela poder se expor a esses lugares. Então a gente sabe que a primeira vez pode ser diferente, como tudo que a gente vê a primeira vez é diferente, mas se a gente vê a primeira vez, depois vê a segunda, depois vê a terceira, e junto com a informação, se essa criança chorar, se essa criança gritar, se essa criança chutar, se essa criança ficar nervosa,
Se a comunidade toda começar a saber como lidar com essa criança, respeitar os limites dessa criança, saber que isso é mais forte que ela, mas que ela está tentando se comportar adequadamente, mas que ela tem um processo para isso, tudo fica melhor, porque fica uma comunidade colaborativa, não uma comunidade preconceituosa, porque essa mãe também é difícil para ela. Então, se a gente começar a se pôr no lugar do outro e oferecer um olhar de amor, um olhar de carinho, um olhar não de dó e compaixão. Não é esse olhar que a gente quer ver, não é esse olhar que a gente quer receber, e sim um olhar de cooperação, sabe? E se a gente puder dar uma mão amiga, receber uma mão amiga, ou sim, tá, eu te entendo, se você precisar de mim, eu tô aqui. É isso, ou tipo, ó, seu filho pode gritar que eu não me incomodo. É isso que a gente tá esperando de uma sociedade. E sim, que a sociedade possa passar a mensagem que vocês são bem-vindos, esse mundo é para todos, é para todas as diferenças, para todas as dificuldades. E o resultado da campanha Vem com a Jujuba foi muito bacana, porque muitas mães, a gente recebeu centenas de fotos e continuamos recebendo, e até se você também quiser participar, ainda essa campanha tá nativa, vai ter continuidade, por hashtag Vem com a Jujuba, põe na sua rede social, das mães, dos pais, das famílias, postando no clube, no shopping, na praça, na feira, saindo com seus filhos, sabe, levando eles para passear no cinema. Então tá sendo muito, muito, muito bacana. Então é isso realmente que a gente quer, é sair de casa, ir passear, levar para a rua, essas crianças terem experiências, conhecerem vários locais, sentirem cheiro, verem cor, verem pessoas, conversarem com as pessoas. Esse é o maior aprendizado, realmente. Não tem terapia melhor do que isso. Continuar seus tratamentos, mas ir para a rua. Essa é a nossa campanha, criançada ir para a rua, se envolver com as famílias e com os pais. E tá sendo muito, muito bacana. É muito interessante quando a gente recebe alguns e-mails de mães também, que a própria mãe, eu acho que o primeiro passo do preconceito começa com a gente mesmo. Nós que temos filhos especiais, umas já falam, eu tenho um filho com problema. Eu acho que essa nomenclatura já começa até por nós mesmos. Eu acho que a primeira quebra de preconceito começa-se dentro da mãe, dos pais, vamos dizer assim, e depois dentro da sua própria família. Eu acho que esse é o primeiro ambiente que você deve quebrar o preconceito. Claro que quando a gente tem um filho especial, ou que a gente recebe o diagnóstico, ou que a notícia, a gente não está preparado para isso. A gente se questiona, a gente se pergunta, a gente chora, a gente fica perdido, não sabe o que fazer. Mas eu acho que esse passo ele tem que ser rápido, porque os dias não param e a criança tá aí. Então a gente tem que ter um olhar de amor, um olhar de uma criança especial. Quando a gente ganha algo especial, não é algo comum e não é um problema. A partir da hora, eu acredito muito em palavras. Então, se você começa, eu tenho uma criança, isso é uma opinião pessoal, eu até posso, às vezes sou julgada por falar isso, eu não gosto que fala deficiente. Tudo que é deficiente é que tem defeito. Então, o meu olhar é para qualquer tipo de necessidades especiais, é que tem um cuidado especial. É a mesma coisa de uma pessoa que é muito branquinha, tem que passar protetor, senão ela vai queimar demais. Então, quando você tem uma criança especial, você tem que ter um olhar e um cuidado especial, sim. Então, a partir da hora que você planta palavras de amor e palavras boas, seu olhar, as suas atitudes também vão ficando assim. Mas se você toda hora planta filho deficiente, filho problema, ou que você ouve a vizinha falar, na classe do meu filho tem 2 crianças com problema, o outro também tem problema. A coisa que a gente mais recebe, mais ouve falar, quantas crianças com problema tem. Então hoje é muito
complicado você já começar a pôr nomes de qualquer desenvolvimento atípico, começando a chamar de problema. Então, acho que esses são os primeiros passos para a gente quebrar o preconceito e tirar essa nomenclatura que seu filho já é um problema. Então, quando você ouvir alguém falando, na classe do meu filho também tem um menininho com um probleminha, até de uma maneira carinhosa, às vezes, tudo isso é falta de informação. Já corrige a pessoa, corrige com carinho, sabe? Olha, não é probleminha, é que ele realmente ele tem uma necessidade especial, mas é tão ruim ser chamado de problema essa situação. Porque a gente não pode também esquecer que as nossas crianças, elas têm sentimento, elas têm alma, elas têm energia e elas sentem tudo que está ao redor. Às vezes elas não têm um autocontrole, mas elas sentem que elas estão sofrendo por bullying, elas sentem que elas estão sofrendo preconceito, elas sentem que elas não estão sendo maltratadas, estão rindo dela, estão sendo olhadas com desprezo. Então, muitas vezes isso gera crises, isso gera agressividade, isso gera falta de controle, isso gera vários comportamentos negativos. Então a gente tem que tomar muito cuidado e proteger o ambiente realmente que essas crianças estão. Então nós temos que dobrar amor, nós temos que dobrar aceitação, porque eles sentem, eu acredito muito nisso e eu vivo isso muito até dentro da minha casa. Eles sentem, acredito que eles são muito até superiores que nós, porque eles sentem mais do que nós os 5 sentidos. Acho que eles têm outros sentidos que a nossa condição humana não tem como chegar, pela evolução sensitiva dessas crianças. Então, vamos tomar cuidado até as nossas palavras, porque eles, com certeza, às vezes eles podem não expressar, mas eles ouvem tudo, eles sentem tudo, eles estão atentos de tudo por alguma maneira. Então vamos encher esses ambientes de amor, vamos tomar cuidado com o que a gente fala perto, vamos tomar cuidado com o que as pessoas falam perto, vamos tentar trabalhar em cada ambiente que a gente está ou frequenta, ou que os nossos filhos frequentam, ou mesmo se você não tem filho atípico, se você é um terapeuta, se você cada um cuidar de cada ambiente, roda de amigos, sabe? Defendendo qualquer tipo de pessoas atípicas ou de condições atípicas. Só assim, a gente levantando essas questões, a gente vai ter uma quebra de preconceito no Brasil. Quando a gente fala sobre preconceito, sempre está, às vezes, associado a às vezes até a revolução, a luta, a batalha, vamos lutar contra o preconceito. Nós aqui na Jujuba, e eu particularmente, a gente acredita, voltando a falar muito em preconceito, falta de informação. A partir da hora que a gente alimenta as pessoas de informação, o preconceito ele vai acabando. Voltando a falar também que a gente recebe muitas, vamos divulgar, fui maltratado num shopping, ou não deixaram meu filho que tem paralisia cerebral entrar num lugar assim. A gente não pode esquecer que regras existem, e regras existem para ser aplicadas para todas as pessoas. E nós, como pais, nós temos que ter também o bom senso de saber que regras existem e nós temos que também respeitar. E não é porque nossos filhos são especiais que eles também podem tudo. Existem questões de segurança, existem questões de processos, existem questões de bom senso mesmo. E muitas pessoas, às vezes, realmente não tem tato para falar com a gente, não vendo às vezes a situação que nós passamos de acordo com a necessidade do nosso filho. A gente acredita aqui na Jujuba que a gente tem que instigar a informação e não essa coisa de batalhar, de processar, e a gente pega essa pessoa, informa ela, sabe? Leva a informação, busca os departamentos de acessibilidade,
buscar parcerias, sabe? Porque assim é a inclusão e não a gente ficar batalhando por processos e um processo o outro. Não é dessa maneira que nós vamos estar mudando os ambientes, os estabelecimentos e as condições hoje que o Brasil ainda não está preparado para a inclusão. Nós vamos chegar lá, mas nós não vamos chegar lá com guerra, com luta e com processo, e sim com informação. E a Jujuba acredita que isso é possível com amor, com respeito e com informação. Então, vem com a Jujuba, vem! Vocês sabiam que tem mais de 2 milhões de autistas no Brasil? 2 milhões? Isso mesmo, 2 milhões, fora os que não têm diagnóstico. Nossa, mas na minha escola não tem ninguém. Na sua escola tem algum? Mas aonde estão eles? Muitas dessas crianças não saem de casa. Por causa do preconceito. Mas podemos mudar isso juntos. A Jujuba quer ver essas crianças em todos os lugares. Na pracinha, no shopping. Comida tem no meu aniversário? Eu também quero. O autismo não tem cura ainda, mas tem tratamento. E quanto antes você começar, melhor. Mas o preconceito tem cura. A Jujuba quer criar um movimento com você. A Jujuba quer ver essas crianças em todos os lugares. Então, vem com a Jujuba, vem! Nós podemos mudar essa realidade. Eu quero ver minhas amigas. A Jujuba está caminhando. Vem com a Jujuba. Vem com a Jujuba. Vem com a Jujuba. Vem! Vem com a Jujuba. 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 Acesse www.juju.ba. Vem com a Jujuba.